Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, vocês vão aprender essa bolsa Letícia, tá? Com essa trama vazadinha, bem linda para usar tanto no dia a dia quanto para passeios também, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like e comentar aqui o que vocês acharam. E também tem uma surpresa, atenção! No meio do vídeo, eu vou disponibilizar um cupom para esse kit aqui, para bolsa Letícia, tá? Lá da MM Criações. Então, fiquem ligadinhos que vocês vão ver o cupom com um belo desconto para vocês adquirirem esse kit aqui para vocês fazerem a bolsa Letícia. Ele é composto pelo enforcador, pela alça e pelo fundo, tá? Então, ela vem completinha só para vocês fazerem e darem um valor a mais, agregar valor a mais para a peça de vocês, tá bom? Então, bora para aula. Os materiais que a gente vai usar nessa videoaula da bolsa Letícia vai ser um fio náutico, tá? Esse aqui é o de 5 milímetros. Mas se você quiser usar um fio de malha também não tem problema, tá? Tesoura. Marcadores pra gente marcar ali onde a gente vai colocar o regulador. 2 argolas mosquitões pra gente fazer a alça. Essa aqui é na cor prata. A agulha que eu vou usar vai ser essa daqui, de 6,5 milímetros. Um isqueiro também pra gente fazer o acabamento no fio náutico. E eu também vou usar nessa videoaula um enforcador, tá? E uma base em couro, certo? Essas duas peças e muitas outras você encontra lá na MM Criações. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo e o site também. Primeiramente, antes de tudo, o que a gente vai fazer vai ser uma limpeza dessa base, tá? Como ela é usada um material para cortar, então ela fica um pouquinho, às vezes fica uma sujeirinha aqui nesses buraquinhos. Então, a gente vai utilizar aqui um cotonete e álcool, tá? Você pode usar também acetona, o que você tiver em casa. E a gente vai fazer essa limpeza passando aqui pelos buraquinhos, tá? Ó, como fica. Então, é sempre bom a gente fazer essa limpeza pra gente não ficar com o fio sujo. Porque se você não fizer essa limpeza, se você passar o seu fio aqui, vai ficar sujo, tá? Então, você faz essa limpezinha aqui por todos os buraquinhos, pra gente ter a garantia de ficar bem limpinho, tá bom? Então, a gente vai passar por todos os buraquinhos aqui, quantas vezes foram necessárias, tá? Pra gente manter a qualidade da peça. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, aqui agora tá bem limpinha, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar. Pra gente começar a trabalhar aqui, nessa volta aqui, a gente vai ter que usar uma agulha um pouquinho menor. Pra gente conseguir passar o fio aqui por dentro dos buraquinhos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser, ó, introduzir a agulha aqui no primeiro buraquinho, pode ser em qualquer um, tá? Por ser uma base redonda, não tem esse problema. E vamos puxar o fio aqui pra frente. Então, essa primeira parte a gente não pode fazer muito apertada e nem muito frouxa. Então, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta aqui, tá bom? Então, ó, com bastante paciência. Aqui. Aqui não precisa da laçadinha inicial, porque a gente vai arrematar aqui com... esquentar aqui na pontinha pra arrematar. Então, a gente vai fazendo pontos baixíssimos aqui por toda a carreira. Repare bem que se você apertar o ponto, ele vai repuxar aqui, ó, na base. Então, ele tem que ficar assim, ó, bem bonito, não pode torcer essa parte da base aqui, ó, tem que ficar bem retinho. A gente vai fazendo carreiras, uma carreira de ponto baixíssimo, só pra ter um acabamento bonito aqui. Depois, a gente vai subir os pontos, tá bom? Então, eu vou dar a volta nela inteirinha aqui e já volto com vocês aqui no comecinho novamente. Ó, cheguei aqui no nosso último buraquinho. E fiz o nosso último pontinho. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar esse fio, tá? Pra gente ficar com o acabamento bem perfeitinho. Então, você vai cortar aqui. Como eu não posso mostrar fogo aqui, senão eles barram o meu vídeo, você vai dar uma queimadinha bem pouquinho na ponta,
e vai apertar, só pra fazer o arremate, tá? Então, você vai fazer desse jeito também do outro lado, só pra não puxar, porque se você deixar sem queimar, ó, olha o jeito que ele faz. Ó, ele desfia, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer esse arremate pra ficar bem seguro. Então, aqui agora, como que a gente vai fazer para fazer o fechamento? A gente vai puxar todo o fio aqui pra frente. E vamos fazer aqui, ó, um pontinho falso. Então, você entra aqui nesse primeiro ponto que a gente fez aqui, ó. E vamos puxar esse fio lá pra cima. E depois, vamos puxar aqui pra baixo, tá? No primeiro buraquinho que a gente fez aqui. Vai ficar assim. Então, aqui agora eu virei pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse arremate, tá? A gente vai fazer o arremate bem aqui mesmo. Dá um nozinho aqui. Eu vou dar esse nozinho aqui agora só pra segurar o fiozinho, tá bom? Pra ele não escapar e não soltar os pontos ali da frente. Por quê? Porque se eu fazer o arremate agora, eu posso atrapalhar a entrada pra gente fazer os pontos. Então, eu vou dar esse nó aqui, só pra segurar ele, e depois a gente vem com o arremate, tá bom? Então, ó, lembrando que essa parte brilhosinha fica pra fora, tá? E essa parte aqui mais aveludadinha é pro lado de dentro, tá bom? Então, vamos lá pra fazer os nossos pontos. Então, aqui agora, como que a gente vai fazer? O sentido da base redonda é você fazer aumentos nela pra ela crescer, certo? Então, pra gente fazer essa carreira aqui, a gente também vai ter que fazer alguns aumentos. Vai começar fazendo. Então, a gente vai ter que fazer alguns aumentos, certo? Então, aqui, ó, nosso fiozinho. Eu vou entrar um pontinho antes ou um pontinho depois, pra gente não ficar com todo o arremate pro lado de lá. Então, aqui a gente vai entrar, ó, no buraquinho, nos mesmos buraquinhos que a gente fez os pontos baixíssimos. E vou puxar esse fio aqui pra frente. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto, tá? Então, aqui agora, ó, eu já fiz um aumento, vou fazer um ponto sozinho. E logo em seguida, eu vou fazer um aumento, tá? Porque a gente não pode deixar que essa bolsa, esse couro, ele emborque, tá bom? Então, a gente tem que fazer aumentos mesmo tendo a base de couro, pra ela ficar bem retinha, que é isso que a gente precisa, tá bom? Mas você tem que olhar também pra sua base. Se você vê que ela tá ficando muito bamba, então quer dizer que tá tendo muito aumento. Então, você diminui os aumentos. Daí faz um aumento, 2 sozinhos e vai testando, tá bom? Mas aqui pra mim vai dar pra fazer desse jeito. Então, eu vou continuar por aqui, fazendo dessa forma, ó, porque agora tá ficando bem certinho. Fazendo dessa forma, até eu chegar aqui nesse canto pra mostrar pra vocês o arremate e também a subida, certo? Então, dei a volta aqui na nossa base inteira. Ó, ela ficou bem certinha, ela não ficou levantada nem nada. Então, aqui a quantidade de pontos está corretíssima, certo? Então, agora, a gente vai fazer o fechamento. Vamos fazer o fechamento aqui. Daquela mesma forma que eu mostrei pra vocês, na hora que a gente fez o ponto baixíssimo. A gente corta. Lembrando que tem que fazer o arremate, tá? Vamos puxar aqui tudo. Entra aqui de trás pra frente. Puxa o fiozinho lá pra trás. E vamos fazer aqui o nosso fechamento. Ó, aqui, ó, você vai entrar nessa alcinha e bem aqui no meio. Ó, bem no meio. E leva aqui, traz aqui pra trás. Novamente, tá? Então, aqui, ó, o tanto de fiozinho que a gente tem que arrematar, tá bom?
Então, aqui agora a gente vai fazer o arremate, que é bem simples, porque é só queimar, né, gente? Então, ele não solta também. Então, vamos lá. Então, aqui, esses fiozinhos a gente corta um pouquinho menor, tá? Todos eles. Esse aqui a gente vai ter que deixar um pouquinho maior, porque vai ter que vir aqui pra cima. Mas a gente vai fazendo por partes, tá? Então, a gente queima aqui, como eu já vou falar de novo. Já vou mencionar pra vocês de novo que o YouTube não pode aparecer fogo. Então, por isso que eu não vou mostrar a parte que eu tô queimando. Mas é queimar e com o próprio isqueiro aqui você aperta. Ah, mais um detalhe. A gente não pode colocar essa parte queimada aqui em cima desse nozinho, tá? Que a gente vai ter que usar ele pra começar a fazer aqui a subida da bolsa, tá? Então, nesse aqui que a gente soltou, vou passar aqui por alguns pontinhos pra facilitar um pouco, tá? Pra ficar bem presinho. Cuidado pra não puxar muito esse fio, pro nosso ponto não ir tudo lá pra dentro, tá? Então, a gente corta de novo. E aperta aqui. Ó, fica bem presinho, não tem perigo de soltar. Aqui também é a mesma coisa. E aqui agora o último fiozinho. A gente vai colocar bem aqui em cima do outro. Prontinho. Então, aqui ficou dessa forma, tá? Bem arrematado. E agora, a gente vai começar a nossa subida da nossa bolsa. Outro detalhe muito importante que vocês têm que ficar sabendo é que, pra dar certo aqui a subida da bolsa, a trama da bolsa, a gente tem que ter pontos pares aqui, tá? Aqui eu tenho um total de 70 pontos, número par, mas caso você veja que a sua base tá faltando algum pontinho, você pode fazer um aumento a mais, certo? Ou, se você não quiser desmanchar, você pode, na subida, fazer um pontinho em um lugar só pra dar certo essa contagem, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer. Então, aqui agora, a gente vai pegar, ó, no pontinho, ali onde a gente arremata, ó, fazer aqui, bem onde a gente faz os nossos arremates. E vamos fazer o nosso primeiro pontinho. Ponto baixo. A gente vai pegar, nessa carreira a gente vai trabalhar assim. A gente vai pegar essa alcinha e essa de baixo, pra ficar bem firme o nosso ponto. Porque se eu fizer aqui, ó, vou demonstrar pra vocês aqui. Se eu fizer o ponto aqui e eu colocar alguma coisa um pouco mais pesada, ele vai esticar e vai formar buraco. Então, a gente pega essas duas alcinhas aqui pra o ponto ficar bem firme. Então, aqui a gente pega o fio sem laçada inicial nenhuma, porque como a gente vai arrematar, então não tem necessidade. Então, aqui eu já faço o nosso primeiro pontinho. No próximo, ele fica um pouquinho difícil, porque como a gente trabalhou com uma agulha menor pra entrar nos buraquinhos, então ele fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, aqui, ó, o segundo. O terceiro. E a gente vai fazendo dessa forma até a gente chegar aqui novamente para me mostrar como que a gente vai fazer o fechamento. Então, aqui eu cheguei no meu último pontinho, pegando essas duas alcinhas. Ó, quando você pega nessas duas alcinhas, só não pega nessa aqui de baixo, ela fica com esse detalhe aqui, ó. Detalhe bem bonito. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento.
Então, aqui a gente vai soltar a laçada. Vamos aqui de trás pra frente. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Ó, acertei bem aqui essa laçadinha. Entro bem aqui no meio. Ó, bem aqui no meio. Pego a laçada novamente, ajusto aqui, puxo o fio do novelo pra frente e faço um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira aqui de pontos baixos centrados, sem pular nenhum e sem aumentar nenhum. Então, a gente vai fazendo dessa forma, até eu chegar ali no outro cantinho. Tá? E já volto com vocês. Finalizei aqui a nossa última carreira de pontos baixos centrados. Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse fechamento aqui, que agora é um pouquinho diferente. A gente solta a laçada, entra aqui de trás pra frente, puxa esse fio lá pra trás, tá? Essa forma é igual à carreira de baixo. Só que agora, em vez de a gente entrar aqui nesse ponto pra fazer centrado os próximos pontos, a gente vai entrar aqui, ó, nesse espacinho entre um ponto baixo e outro, tá? A gente entra bem aqui, aonde a gente levou aquela laçada lá pra trás, põe essa laçadinha na agulha aqui, ó, e ajusta, tá? Agora, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui de cima, certo? Então, aqui a gente puxa o fio, ó, eu venho aqui pra frente, só que o que eu faço? Eu não puxo direto, porque, ó, se eu puxar direto, vem esse nozinho aqui pra frente. Como que eu faço? Eu puxo somente a parte onde tá o fio do novelo, que é essa parte aqui de baixo, ó. Eu com o dedo vou puxando pra não vir esse nó pra frente, tá? Daí ele fica bem certinho aqui. Então, agora como que a gente vai fazer? A gente vai fazer grupinhos aqui de pontos baixos e meio pontos altos. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto baixo, eu vou laçar o fio e vou entrar no mesmo lugar, tá? A gente entra no mesmo lugar, bem folgadinho, pra gente não fazer buraco aqui nessas partes. Então, a gente tira todo mundo junto aqui. E daí, o que acontece? Não vai ficar desigual, porque como tem esse espacinho aqui embaixo, conforme a gente vai fazendo os pontos, esse ponto meio alto, ele desce e fica essa alcinha aqui, tá? Não precisa você se preocupar, porque geralmente quando a gente trabalha com meio ponto alto ou ponto alto, a gente tem que fazer correntinhas para dar altura. Então, nesse caso, não precisa de correntinha nenhuma, tá? Então, a gente vai pular esse próximo espaço aqui e vem no outro. Vamos fazer um ponto baixo normalmente, ó, sem apertar para não fazer buraco. Laça o fio, entra no mesmo lugar e faz um meio ponto alto, certo? E daí ele vai ficando com esse detalhe aqui, ó. Fica com essa parte aqui bem bonitona aqui, pra dar um detalhe a mais na peça. Pula esse, vem no próximo, a gente faz um ponto baixo, uma laçada, vamos fazer mais um ponto meio alto, tudo no mesmo lugar. Lembrando que a gente vai sempre trabalhar 2 num lugar só, pula 1, 2 num lugar só e pula 1. Toma cuidado também para não deixar nenhum espaço a mais aqui, senão vai dar errado. Por isso que a gente precisa que esses pontos aqui sejam pares para dar certo. Certo? Belezinha, então? Então, aqui a gente vai continuar pulando um, trabalhando no outro, sempre ponto baixo e meio ponto alto. Dessa forma, aqui, tá? Vai ficando desse jeito. E a gente vai fazendo dessa forma até a gente chegar aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento aqui, certo? Então, eu cheguei aqui, tá? Ó, fiz o meu último bloquinho aqui de pontos. E aqui vai faltar um pontinho, como a gente fez. Por isso que a quantidade aqui tem que ser par, tá? Pra dar certo. Então, a gente vai fazer o mesmo fechamento que a gente fez na carreira anterior. A gente solta a laçada, entra de trás pra frente, vem aqui pra trás, certo? E vamos entrar com a agulha aqui no meio, ó. Bem aqui nesse espacinho onde está a nossa laçada. A gente entra aqui e fechamos aqui este pontinho. Ajeita bem, puxa o ponto aqui pra frente e faz o primeiro
pontinho baixo. E aqui a gente já vai começar os nossos grupinhos aqui, tá? Fez o primeiro ponto baixo, já laça o fio, entra aqui embaixo e faz o primeiro ponto meio alto. Daí a gente vai pular esse próximo espaço e vamos no próximo. Fazemos o nosso primeiro ponto baixo. Laço o fio, ponto meio alto. Pula o próximo espaço no outro. Primeiro ponto baixo, laço o fio e meio ponto alto, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma por toda a carreira aqui, tá bom? Chegando aqui, a gente faz aquele fechamento novamente. Então, daqui agora, a gente vai seguindo. Eu vou fazer uma quantidade de carreiras aqui e já volto com vocês, pra gente dar continuidade. Então, como prometido, eu vim trazer para vocês o cupom de desconto para o kit da Bolsa Letícia, que vocês vão encontrar lá no site da MM Criações. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês conseguirem adquirir com o cupom NA10 para 10% de desconto, tá? Ele vai vir com essa alça também transversal com regulagem costurada. E vocês vão poder escolher a cor que vocês quiserem e também a cor da ferragem, tá bom? Então, corre lá adquirir que o preço já é bom com o cupom, então vai ficar melhor ainda. Então, aqui deixei uma altura bem boa, tá? Aqui eu tenho 13 carreiras, sem contar essas duas aqui, tá? Eu vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou, ó. Só dessa parte aqui, ó, até aqui embaixo ficou com 20 centímetros. Mas a gente precisa fazer mais uma carreira aqui ainda de pontos baixos, tá? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos pra dar o acabamento aqui e ser aonde a gente vai colocar a nossa tira, certo? Então, ela vai ficar uma bolsa bem boa de tamanho e ela vai ficar bem espaçosa. Então, a gente vai fazer aquele fechamento nosso tradicional. Ó, leva lá pra trás, ajusta bem ajustadinho. Então, aqui a gente vai dar um detalhe, principalmente nessa carreira aqui, ó. Nessa aqui a gente vai... Nessa primeira carreira aqui. Então, como a gente vai fazer? A gente vai puxar esse fio pra trás. Então, a gente pega um fiozinho aqui. Ajusta bem pra não ficar muito grande essa laçada. Então, a gente ajusta um pouquinho aqui e fazemos o nosso primeiro pontinho, certo? Então, aqui agora a gente vai fazer carreiras de ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás e nessa segunda aqui, para o nosso ponto ficar bem firme. E a hora que você levantar, não levantar buraco, certo? Então, a gente vai fazer dessa forma, sem pular ponto nenhum. Dessa vez não vai ser necessário a gente fazer 2 pontos no mesmo lugar e nem pular ponto nenhum. Então, a gente vai fazer um pontinho para cada ponto aqui, tá? Então, a gente vai ter essa carreira, a segunda que a gente vai fazer a divisão, onde a gente vai passar o enforcador, e a terceira que vai ser a última carreira, certo? Então, a gente vai fazendo dessa forma até chegar do outro lado aqui, até a gente chegar aqui novamente, certo? Então, eu vou continuar desse jeito, e assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês. Então, fiz aqui a nossa primeira carreira de pontos baixos, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, antes de eu arrematar, de eu começar a outra carreira, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a divisão aqui, certo? Então, essa parte aqui é a parte que vai ficar pra trás, tá bom? Então, ela tem que ficar aqui pra trás. Como ela é uma bolsa redonda, aqui o fundo é redondo, então é mais fácil da gente fazer essa divisão. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai apertar aqui, ó. A gente vai apertar aqui pra gente achar o nosso meio, ó. Então, a gente coloca um marcador de um lado, bem aqui nesse pontinho que fica deitado. A gente tem que fazer essa marcação, porque como a gente vai ter que pular pontinhos aqui, ela tem que ficar bem certinha. Então, aqui no outro pontinho que tá deitadinho. Prontinho. Então, ela vai ficar assim agora. Então, agora a gente vai pro nosso próximo passo, que vai ser o quê? A gente tem que, ó, com a mão mesmo, você vai fazer isso daqui, ó.
conforme essa parte aqui fique bem no meio, tá? O marcador fique bem no meio, com a distância da sua mão. Aqui. Caso você queira maior ou menor também, não tem problema, tá? Tô fazendo aqui mais ou menos do jeito que eu quero. Então, aqui tem que ter a mesma distância do que aqui. Então, aqui tá bem certinho. Acho que aqui eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Pra ficar bem certinho, tá? Ó. Então, aqui ficou bem quadradinho. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa parte pra dentro. Ó, dessa forma. E aqui também, a gente vai dobrar pra dentro. Então, aqui a gente já tem a nossa divisão, tá? Se você quiser dividir mais, dividir menos, vai ser dessa forma aqui que a gente vai fazer, certo? Então, aqui, ó, já tá certinho, o jeito que eu quero, ó, a dobra. Só que agora a gente vai ter que marcar onde vai ter que pular os pontos, tá? Porque como o enforcador, ele é um pouquinho grossinho, se a gente não pular ponto, ele vai ficar agarrando aqui, tá? Então, a gente vai pular um ponto aqui, pra ficar mais fácil pra gente passar esse enforcador. Então, aqui a gente já tem que ver, ó, aonde a gente vai deixar nessa parte de cá, porque vai ser a primeira. Então, a gente vai dividir bem certinho a quantidade de pontos aqui. Então, como que a gente vai fazer aqui? Nessa parte aqui do meio, a gente vai pular um ponto, vamos fazer 2 e pular mais um ponto aqui. Então, a gente tem que ver certinho aonde que é o nosso meio. Então, a gente vai contar aqui os pontinhos. A gente tem esses 2 pontos aqui, ó, que estão meio deitadinhos. Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos. Então, a gente sabe que aqui a gente vai ter que ver aonde é o nosso meio. Então, aqui a gente vai deixar alguns pontinhos. Então, como que eu vou fazer? Então, aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou deixar 9 pontos, vou pular um, vou deixar 3 no meio, tá? Porque aqui tem que deixar um espaço um pouquinho maior e pulo mais um. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, esse pontinho que tá deitado a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, a gente vai fazer a nossa diminuição, certo? Então, aqui vai ser a nossa diminuição. 1, 2, 3, vamos pôr 3 e vamos fazer aqui a nossa outra diminuição. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar a divisão aqui bem certinho, tá? Então, aqui agora no meio vai ser a mesma coisa. Então, aqui a gente já sabe aonde é o nosso meio, né? Aqui, ó, a gente já tem os nossos marcadores aqui, deste lado e deste lado. Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente também vai pular 3 pontos. Então, aqui a gente já sabe que aqui é o nosso meio. Então, 1, 2, 3. Então, a gente pega um de cá, um de cá. Vamos fazer aqui as nossas diminuições também. Então, aqui. Então, vou tirar esse aqui do meio pra gente não confundir. Então, 1, 2, 3. No outro, a gente vai fazer a nossa diminuição, ó, que vai ficar bem certinho. E aqui desse lado, a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, aqui desses dois lados vai ficar igualzinho, tá? E agora a gente vai fazer aqui a divisão da frente, mais ou menos na mesma distância aqui do de trás. Só que a diferença aqui é que a gente vai pular só 2 pontinhos aqui nessa parte da frente, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar. Então, aqui a gente tem a parte onde tá o nosso pontinho deitado. E aqui já faz parte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei uma argola, mosquetão. Se caso você não tiver marcador, não tem problema. Você pode pôr mosquetão, argola. Você pode pôr um pedacinho de fio aqui. É só pra marcar, pra gente não se confundir, tá? Então, aqui eu deixei 9, coloquei o mosquetão, pulei 2 e coloquei mais uma. E aqui também ficou sobrando 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o pontinho aqui que tá levantado, tá deitado, tá? Então, aqui vai ficar dessa forma, nessa marcação que a gente vai fazer os nossos pontos, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai fazer da mesma forma o fechamento. Só que agora a gente vai fazer pontos centrados, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui, ó, bem no meio do nosso ponto, que vai sair lá atrás, bem no meio aqui, essas duas perninhas. Então, você ajusta
aqui bem e puxa esse fio aqui pra frente e faz o seu primeiro ponto, tá? Vamos no próximo novamente e fazemos mais um pontinho. Agora, a gente chegou aqui no nosso ponto, aonde a gente vai pular. Como que eu vou fazer para pular aqui? Eu vou fazer uma correntinha. Fiz essa correntinha, vou no próximo, tá? Para fazer essa marcação aqui, ó. E daí, vai ficar o nosso espacinho aqui, certo? Então, eu vou fazendo dessa forma, tá? Pulando aonde a gente marcou, até a gente chegar aqui novamente, e daí eu volto com vocês. Então, aqui eu já fiz a nossa segunda carreira, pulando os pontinhos que a gente marcou, tá? Então, aqui a gente vai fazer o fechamento novamente, agulha de trás pra frente, vem pra trás. Entra aqui no meio do ponto, do primeiro ponto que a gente fez, põe o fio na agulha e ajusta, tá? E puxa o fio aqui pra frente. Então, aqui a gente vai continuar fazendo a nossa última carreira de pontos, tá? Essa vai ser a nossa última carreira de ponto baixo, a gente só vai fazer mais uma carreira de acabamento. Aqui, na hora que a gente chegar no nossa correntinha, a gente vai entrar no meio dela, tá? Pra gente fazer o ponto no meio, porque se a gente fazer aqui, ele vai ocupar um pouco o espaço que a gente pulou aqui, tá? Mas é somente nessa correntinha aqui. Do resto, a gente faz pontos baixos centrados normalmente. Então, vai ficar dessa forma aqui, o nosso buraquinho aqui. Quando eu terminar aqui, eu já volto com vocês de novo. Então, aqui eu já fiz a nossa última carreira de pontos baixos centrados, e agora a gente vai fazer um acabamento, tá? Então, ó, da mesma forma que a gente fez, a gente vai vir de trás pra frente. Só que aqui a gente vai pegar nessa última correntinha aqui de novo. Vamos ajustar o fio e vamos trazer aqui pra frente, tá? Só que a gente não vai finalizar, a gente vai fazer pontos baixíssimos, pegando somente na alcinha de cima, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui, sem apertar muito, pra não repuxar, porque a gente só quer um detalhe a mais na nossa peça, tá bom? Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui, até a gente chegar ali, que a gente vai arrematar, e já vamos colocar aqui o enforcador, e eu vou mostrar pra vocês também como a gente coloca a alça aqui, tá bom? Então, fiz aqui o nosso último ponto do acabamento. Então, agora a gente corta, tá bom? O fio. Faz o arremate daquela forma que eu falei pra vocês, com o fogo. Essa parte aqui, agora que eu tô arrematando, é só pra gente conseguir fazer o nosso pontinho falso sem desfiar, tá? Então, aqui, você puxa totalmente o fio e vamos fazer daquela mesma forma. A gente entra aqui, ó, nesse ponto, nosso primeiro pontinho, puxa o fio todo pra trás e entramos aqui, ó, bem no meio deste ponto aqui. Então, a gente entra aqui e puxa aqui pra trás, tá? Então, ele vai ficando desta forma, fica bem bonito, ó, fica bem certinho. E agora, a gente faz o arremate aqui na parte de dentro. Quando é esses pontos aqui, ó, quando a gente tem que fazer este acabamento numa parte mais visível, a gente tem que tomar muito cuidado com o acabamento para não escurecer. Então, como que a gente faz? Pra gente queimar essa pontinha aqui, a gente usa somente a parte azul da chama, e daí o fio não escurece, tá? Então, a gente passa aqui por alguns buraquinhos, tomando cuidado para não tampar aqui, ó, aquele que a gente pulou, tá? Então, a gente vai passando aqui. Ó, desci aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente corta. Então, aqui a gente corta.
queimamos. Dá uma puxadinha aqui, dá uma queimadinha. A parte azul deixamos, como eu mencionei. E, ó, daí é só grudar aqui. E aqui já está prontinho. Ela fica meio desengonçadinha, por quê? Porque aqui essa parte de cima, ela é ponto baixo centrado, então ela fica mais estruturada. E esses pontos aqui, eles são mais vazados, então ele fica um pouquinho desengonçado. Só que agora que a gente vai colocar no enforcador, ela vai ficar bem bonita. Então aqui como que eu faço? Eu tiro essa parte aqui, ó, essa parte de baixo. E a gente vai começar aqui a união. Primeiro, a gente tem que ver aonde é a nossa parte de trás, tá bom? Então, aqui a gente sabe que a parte que a gente fez o nosso fechamento é a parte de trás, né? Onde a gente fez aqui o nosso arremate. Aqui. Então, aqui a gente sabe que essa parte que a gente fez o arremate é a parte de trás, certo? Que foi onde a gente pulou os 2 pontos. Então, aqui a gente passa a tira de couro. A gente passa pelos 2 buraquinhos que a gente fez aqui. Ó, dessa forma. Então, a gente ajusta pra ficar aqui, ó, bem certinho. Daí, agora, a gente vai nas laterais, aqui, e a gente pega uma tira de cada lado e passa aqui, tá? Pronto. E agora, a daqui da frente, certo? Então, aqui a gente passa o da frente. Então, a gente vai fazer dessa forma dos 2 lados, tá bom? Então, aqui eu já passei tudo. Então, agora é só a gente ajustar aqui. Ó, eu gosto de fazer assim, pra não repuxar o couro. Aqui. Pronto. Então, ela ficou aqui desta forma, certo? Então, agora é só a gente colocar nossa parte aqui que ajusta, tá? Que foi a que a gente acabou de tirar. Então, a gente passa aqui, ó. A gente pega aqui e passa essa parte do enforcador aqui por dentro. Aqui, ó. Então, aqui ela vai ficando dessa forma, ó, como ela ficou bem bonita. Ela vai ficar bem espaçosa, vai caber bastante coisa aqui dentro. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra colocar a alça aqui, tá? A alça de couro, que vocês vão adquirir novamente o kit com o cupom de desconto. Eu já deixei pra vocês ali atrás, tá? Então, é uma surpresa pra quem pulou o vídeo. Então, volta lá pra vocês verem o cupom de desconto para vocês adquirirem, tá bom? Então, aqui, ó, como que eu faço para adicionar essa meia argola? A gente abre aqui, tá? E a gente vai colocar bem aqui na mesma direção aonde tá aqui a nossa tira, tá bom? Então, a gente coloca aqui na mesma direção, se você quiser pôr em cima ou pôr embaixo, sem problema algum, tá? Colocar mais ou menos aqui na mesma direção. Se você pôr pro lado de dentro, daí é só empurrar pro lado de fora, ó. Você põe do lado de dentro pra ficar mais fácil. Um pouquinho mais embaixo. Você põe do lado de dentro. Aqui. E daí, só empurrar pro lado de fora. Ó. Então, a gente faz dessa forma dos 2 lados. Daí é só engatar a alça, que já vai vir no kit, tá bom? Eu vou colocar a alça marrom escuro, porque a minha alça caramelo já foi. As clientes gostam muito dessas alças por elas serem costuradas, tá? Então, daí é só ajustar novamente a bolsa. Aqui. Ó, ajusta bem certinho. Puxa aqui
a parte do enforcador e ela fica assim, tá? Fica bem bonita, ó, com esses detalhes do enforcador, da alça. O fundo também, ó, fica dessa forma. Então, é uma bolsa muito versátil. E você pode usar tanto no dia a dia, quanto para sair passear também. Então, é muito linda e sua cliente vai amar, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessa bolsa saco, a bolsa Letícia, tá? Uma bolsa muito vendável. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam e que vocês querem também que eu traga aqui para aula. Não esquece também de deixar o like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que eu colocar aqui, tá bom? Todas as aulas que a gente colocar por aqui, tá bom? Deus abençoe, meus amores!